A história de Ruth é muito conhecida entre os cristãos, sobretudo por conta da sua parceria com Noemi, sua sogra, e o seu casamento com Boaz, o que resultou no incrível fato de uma gentia ter se tornado uma ancestral do rei Davi e principalmente ter sido mencionada na genealogia do próprio Messias. Neste vídeo, aprenderemos e conheceremos mais um pouco sobre a história desta grande mulher, Ruth. Uma história inspiradora e incrível que com certeza te trará inspiração e edificação na sua vida espiritual. Ruth foi uma moabita que viveu no período dos Juízes, que aparece como personagem principal do livro do Antigo Testamento que leva o seu nome. Ruth se casou com dois fazendeiros judeus durante o período da sua história. O primeiro se chamava Malom. Depois, já viúva, casou-se com Boaz. Malom era filho primogênito de Elimeleque e também de Noemi, e Boaz era um parente de Elimeleque. O relato bíblico nos revela que os dois filhos de Elimeleque se casaram com mulheres moabitas. Elimeleque e sua família eram israelitas vindos de Judá e partiram para morar em Moabe durante um período difícil de seca e muita fome na sua terra. E ali Elimeleque acaba morrendo. Em seguida, os seus dois filhos também morreram. Com a morte do seu marido e também dos seus dois filhos, Noemi resolve voltar para sua terra natal. Com isso, ela libera as suas duas noras a retornarem ao seu povo e ao seu convívio normal e familiar na sua nação. Orfa, cunhada de Ruth, aproveitou a proposta e deixou Noemi imediatamente, enquanto Ruth demonstrou seu profundo amor pela sua sogra Noemi e lhe comunicou que não a deixaria e que somente a morte poderia separá-las. Essa decisão de Ruth implicava muita coisa. Por exemplo, a sua troca de nacionalidade, ou seja, ela estava disposta a se tornar uma judia, abandonar toda a sua cultura para viver em favor da vida de Noemi, em favor do seu Deus e também cuidar da sua sogra. Inclusive, ela decide ser sepultada no mesmo local da sua sogra. É nesse contexto e neste momento que aparece aquele versículo tão conhecido que certamente você já ouviu em algum lugar. O versículo aonde Ruth diz para Noemi: "Não me instes para que eu te abandone e deixe de seguir-te, porque aonde quer que tu fores, eu irei. E onde quer que pousares, ali pousarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus será o meu Deus." Essa declaração de Ruth contrasta nitidamente com a declaração de Noemi quando ela chega na sua terra lá em Belém, onde ela atribui a Deus a sua amargura e tudo aquilo que ela estava sentindo, e insistiu que as mulheres de Belém, quando fossem se comunicar com ela, a chamassem de Mara, que em hebraico significa amargo. Quando elas chegam em Belém, Ruth se aproveitou na época da colheita de cevada, que precede a colheita do trigo, para conseguir um meio de sustento para ela e para sua sogra Noemi. Ruth então foi respigar nos campos de Boaz, um parente rico de seu sogro que já era falecido. Ruth aqui demonstrou muita dedicação no que fazia, e logo Boaz ficou sabendo da sua situação e da lealdade com que ela possuía para com Noemi, sua sogra. Boaz então lhe concedeu alguns privilégios especiais que favoreceu durante toda a colheita de cevada e de trigo. Mais tarde, Noemi, quando soube acerca de Boaz e Ruth, instruiu Ruth a ir à eira durante a noite, a fim de persuadir Boaz a se tornar um parente remidor, ou seja, aquele que poderia comprar a propriedade de Elimeleque e Malom e Quilom. Boaz
consentiu com a proposta de Ruth e a enviou de volta para casa com um presente de 6 medidas de cevada. Entretanto, havia um parente também mais próximo do que Boaz, e este, segundo a lei e o costume, deveria declinar de seu direito para que Boaz pudesse casar-se com Ruth. Ele chama algumas pessoas, alguns homens, e então, na presença de 10 anciões da cidade, foi oferecida ao parente mais próximo de Noemi a oportunidade de redimir um terreno que pertencia a Elimeleque e também se casar com Ruth. Assim que esse parente desistiu do seu direito como parente remidor, Boaz não perdeu tempo. Voluntariamente assumiu o seu lugar e seguiu o costume do casamento levirado, um estatuto que está presente no livro de Deuteronômio, capítulo 25, do verso 5 ao 10, que permitia que o cunhado se casasse com a viúva do seu irmão. Vale lembrar que Boaz não era irmão de Malom, ex-marido de Ruth. Boaz era apenas um parente muito próximo, mas aqui se tornou o parente remidor. Boaz casou-se com Ruth e o primeiro filho do seu casamento se chamou Obed, que significa servo. Com o nascimento de Obed, a amargura de Noemi foi amenizada. Nesse momento, o seu coração estava consolado e ela foi a sua ama. Obed veio a ser o avô do rei Davi e Ruth se tornou uma das 5 mulheres citadas explicitamente na genealogia do Messias, ao lado de outras mulheres como Tamar, Raabe, Batseba e a própria Maria. Era muito incomum que mulheres fossem citadas em genealogias no Oriente, mas essas mulheres faziam parte do propósito de Deus de enviar o Cristo, aquele que salvaria o mundo do poder do pecado. A história de Ruth nos ensina que, mediante as adversidades e os problemas da vida, devemos prosseguir em frente e nunca desistir dos nossos propósitos. Que Deus abençoe, em nome de Cristo Jesus.